E aí você tem a terceira agenda, que é a gentrificação. O que é a gentrificação? Ela consiste na alteração das dinâmicas locais de uma área a fim de valorizar a região de modo que afete a população local de menor renda. Então, essa valorização ela é geralmente seguida do aumento do custo de bens e serviços. E isso dificulta a permanência dos antigos moradores no que tange a sua manutenção do local. Então você chega num bairro, promove a mudança estrutural e dinâmica daquela área e você promove uma valorização no valor e no preço dela de modo que você dificulte a vida da camada de população mais baixa ali. E esse processo de gentrificação ele está em andamento pelo globo todo. Claro que quem está por trás é sempre setores lobistas, as corporativos como a BlackRock, que estão por trás disso. Eles compram imóveis e praticamente cidades inteiras, inflacionam o preço em altos níveis dos imóveis, para que as pessoas de camadas mais baixas não tenham condição de comprar e não tenham condição de se manter naquela área, né, gerando um crescimento alarmante no índice de pessoas sem moradia e no déficit habitacional. E um efeito direto desse processo é a diminuição de opções de moradia para pessoas mais pobres. E aí o sistema ele começa a pegar os abrigos e começa a diminuir os leitos deles, inclusive até fechando alguns. Então as pessoas elas começam a não ter para onde ir, né? Elas começam a não ter onde ficar. E esses processos por si só, eles aumentam a pressão nas organizações de auxílio voluntário e provedores de assistência social que já são sobrecarregadas, né? Já são sobrecarregadas por conta de todos esses fatos que a gente falou aqui. E o que aproxima a sociedade de um colapso social. Mas qual é o objetivo? Porque o objetivo é empurrar as camadas mais pobres gradativamente para as periferias mais distantes. Porque um dos centros dessas agendas é desaparecer com a classe média, é criar um abismo entre a estrutura mundial de poder, as elites que fazem parte da estrutura mundial de poder e as camadas abaixo, de modo com que você não tenha mais classe média, né? Para favorecer a criação das smart cities, que vão ser cidades feitas para essas elites da estrutura mundial de poder, que estão promovendo uma transição dentro do sistema, e essas cidades vão ser símbolos da tecnocracia, digamos assim. É uma espécie de tecnocracia autoritária que vai ser implementada, que vai ser tentada ser implementada no mundo todo. Vou dar um exemplo. Na Escócia, nas regiões de Glasgow, Edimburgo, Aberdeen, Dundee, a proporção de pessoas mais pobres vivendo na cidade caiu, mesmo que a proporção de habitantes tenha continuado a mesma. Isso vai acontecer. Em São Paulo está acontecendo a mesma coisa. Você tem um seleto grupo de lobistas que comandam quase 40% da cidade toda. Ok? Então, e esse processo de gentrificação, é interessante a gente notar que as pessoas falam muito de propriedade privada, mas olha que engraçado. Esse sistema, ele vai ser o grande responsável pelo fim da propriedade privada, porque as terras e os imóveis vão passar a pertencer a seletas corporações, lobbies e seletos fundos transnacionais. Isso forma um cartel, inclusive, que controla as casas e as habitações. Então, assim, a propriedade privada, como a gente conhece hoje, ela tende a acabar. Porque vai haver uma internacionalização no meio, nas mãos desses grupos da própria propriedade privada. Tudo bem que a casa ela não é uma propriedade privada, é uma propriedade de posse, né? Existe uma diferença, mas eu só quis aproveitar esse papo da gentrificação para ressaltar isso, né? E aí o que acontece? Essa questão dos imóveis gera um cartel que controla as casas e habitações, principalmente no que tange as imobiliárias. Então o que acontece? As imobiliárias elas passam a seguir diretrizes do sistema,
Então elas não aceitam mais o calção, né? O que é um dos meios que você tem de financiar, né, a casa, que é uma forma de garantia que permite ao locador mais segurança, que é uma garantia que é paga pelo locatário durante o período de contratação do aluguel, logo após de assinar o contrato. Só que as imobiliárias, elas não aceitam mais isso. Elas não estão aceitando. Então o que força a pessoa a fazer, que está negociando com a imobiliária? Força a fazer o seguro. Só que olha que coisa curiosa. Para fazer esse seguro, você tem que ter score. Só que aí o que acontece? Para você ter o score, o indivíduo tem que ser endividado dentro do sistema. Então, o sistema, o que ele quer que você faça? Que você force a comprar as coisas parcelado, não à vista. Porque à vista você não tem score no sistema. Quando você parcela, você tem. Só que o sistema é uma armadilha que o sistema cria para te endividar, junto não só com esse processo, mas também com juros. E você não consegue fazer esse seguro se você não tiver score. Então, para ter score, você tem que se endividar no sistema. E, consequentemente, comprar as coisas à parcela, não à vista. Ou ele te força a fazer uma capitalização, que tem um valor extremamente absurdo, com valores de aluguéis exorbitantes. Ou uma quarta possibilidade, que é o fiador, que hoje em dia é quase impossível. Quem é que acredita, quem é que financia imóvel de alguém hoje em dia? Muito difícil. Então, eles vão expulsando essas populações de camadas mais baixas para os subúrbios, para as periferias distantes, que se tornam subúrbios, que serão as áreas de intensificação das populações de camadas mais baixas, em que você vai ter uma população que vai depender de renda básica e não de direito trabalhista e salário pleno, que é uma renda que não vai atender às necessidades da população no geral, que vai ser um valor bastante baixo, de concentração de desigualdade, atividade de tráfico, concentração de violência. E como vai ser uma área que vai concentrar uma população que vai ser vítima de um sistema cada vez mais opressor, e isso é verdade, um sistema que vai cada vez mais implementar agendas que asfixiam a qualidade de vida dessas pessoas, vai ser regiões que vão ser focos, potenciais focos maiores de revolta social. Então o que você faz isso para se resguardar? Vão ser regiões que vão ter controle e monitoramento 24 horas por dia. E vão ser regiões que vão concentrar moradias de baixa qualidade e muitas pessoas que nem sequer vão ter. E junto à formação desses subúrbios, que vão concentrar essas pessoas que vão ser expulsas desses centros de gentrificação, serão lugares de eugenia. Né? Porque apenas a elite é que vai fazer parte das cidades que vão ser gentrificadas e que mais tarde vão se tornar as smart cities. Né? Então isso também tem uma ponta de eugenia no meio. Sem falar que aí a gente vai entrar no próximo tópico, que vão ser as áreas em que vão ser concentradas as pessoas que vão depender de moeda digital. E muita gente vai achar que moeda digital é uma coisa boa, mas não é, e eu vou falar o porquê no próximo tópico, na parte 3 desse episódio.